Doutora Rosângela, que caso é esse? Bom, é a história de um casal, Érica e Leonardo, né, onde Leonardo acaba por matar a esposa, Érica, a facadas. Esse caso é interessante porque ele ficou conhecido na mídia, né, e todas as pessoas tomaram conhecimento, que a morte ocorreu em função de uma discussão entre eles, porque ele era corintiano e ela palmeirense. Mas, na verdade, quando a gente se aprofunda no caso e começa a colher todas as informações, não é por isso, né? E através de relatos nós sabemos que ela já estava com a intenção de se separar, né? Então tem uma série de outros elementos que fundamentam, que acabam, né, fundamentando essa atitude, né, que foi a morte da Érica. Nós temos um caso envolvendo um casal, marido e mulher, que a imprensa tratou de forma jornalística e de forma atabalhoada, trazendo o crime como se fosse um crime de um corintiano contra uma palmeirense por força da final da Copa Libertadores da América. Esse foi a tônica do crime, que ele, na verdade, não teria brigado com ela e o crime teria sido com esse fundo. Na verdade, nós temos ali um homicídio praticado o esposo contra a mulher. Foi um feminicídio. O inquérito ele chegou na promotoria na seguinte forma. Primeiro, esse fundo da imprensa, tratando o crime com essa natureza. O inquérito chega na promotoria com a oitiva de 2 pessoas, 2 policiais militares. Só. Ele chega nos seguintes termos: fomos comunicados pelo zelador do prédio de que havia algo errado no apartamento X. Fomos até o apartamento, batemos, chega o Leonardo com marcas de sangue, abre a porta, olhamos, vimos um corpo de uma mulher no chão, toda ensanguentada. O Leonardo volta e se deita do lado dela. Essa foi a tônica do inquérito policial. O inquérito chega na promotoria nesses termos. Os 2 policiais militares apenas. Não foram ouvidos os zeladores, não foram ouvidos os funcionários, não foram ouvidos vizinhos, não foram ouvidos familiares, não foram ouvidos absolutamente ninguém. E o Leonardo, ele não é interrogado porque ele estava internado. O inquérito chega na promotoria nesses termos. Ou seja, eu não tinha absolutamente nenhum elemento para oferecer denúncia. Foi o dia que você descobre que a sua irmã morreu da maneira que morreu? Era um domingo bem cedinho. Eu e meu esposo, a gente já estava preparando a minha família para ir na igreja, que a gente vai todos os domingos na igreja. Aí a minha mãe me liga desesperada, dizendo: vem para cá, que ela mora muito próximo da gente. Aí eu entendi que era minha avó, porque a minha mãe mora com a minha avó. E em segundos, em minutos, eu já estava lá. Meu marido me levou. Quando eu cheguei lá, eu observei que a minha avó estava sentada no sofá. Aí até fiquei assim, me deu um conforto. Falei, acho que foi engano, né? Acho que ela passou mal e a minha mãe ficou nervosa. Mas quando eu me aproximei na sala, já havia um tio e uma tia minha com a minha mãe. Aí minha mãe já olhou para mim e falou: filha, sua irmã morreu. Aí eu olhei para minha tia, né? E a minha tia só confirmou com a cabeça. E minha mãe só chorava. E
Eu fiquei assim em choque. Assim, o meu marido ficou muito nervoso, já saiu, já sem saber o que fazer, se já ia para lá, né? Porque nós estávamos em Mauá, se ele já ia para Pirituba. E eu já pensei imediatamente também nos meus sobrinhos, com quem eles estariam. E foi nisso que, enquanto eu já estava lá chorando, vendo minha mãe, minha avó passando mal, o pai dele ligou, o pai do Leonardo. Aí eu perguntei o que havia acontecido. Só que por telefone eles não falavam detalhes, só falaram que a Érica morreu. E aí ele pediu para eu buscar os meus sobrinhos, que estavam com a dona Sandra, que é mãe do Leonardo, que ela não estava em condições de cuidar deles. Mas decidimos não pegar, decidimos ir para o apartamento, para buscar roupas para eles, o leite deles. Aí eles combinaram com a gente que ficariam um pouco mais com os gêmeos para a gente ir lá no apartamento. E até então você não sabia que sua irmã tinha sido morta da maneira que foi? Não. Qual era a informação que você tinha? Ela morreu de quê? No apartamento, quando a gente estava lá, minutos depois que a gente chegou uma advogada dizendo que era advogada do Leonardo, só que é prima dele. Só que aí ela falou, o Leonardo tá no hospital porque o Leonardo também foi ferido e a gente tá vendo o que é preciso fazer. Aí nós perguntamos, mas onde tá a minha irmã? Né? Para onde a minha irmã foi levada? Aí ela falou, não sei. Liga para a IML, liga para a polícia e vê onde levaram sua irmã. Aí o meu marido imediatamente já começou a ir atrás disso e durante o dia o meu esposo que teve que procurar, encontrar em que IML a minha irmã estava, ir na delegacia para providenciar tudo, porque enquanto isso eu voltei para Mauá com os meus sobrinhos. E só que enquanto eles estavam no IML, que a minha irmã estava, de repente essa advogada chegou também. Chegou dizendo que era advogada do Leonardo, que queria saber das coisas, apresentou a carteirinha dela lá com identificação de advogada. Aí o profissional que estava lá do ML perguntou, mas a senhora é parente da vítima? Aí ela falou, não, eu sou do esposo. Ele falou, então não é com a senhora que eu converso, eu vou conversar com ele, que é o cunhado da vítima. A defesa do Leonardo, nesse meio tempo, ela ingressa no inquérito pedindo que fossem ouvidos os zeladores. E eu concordei. Por óbvio, não havia nada no inquérito, eu concordei. Ele é ouvido. E aí no inquérito eu digo o seguinte, no meu despacho eu concordo desde que seja feito no prazo improrrogável de 72 horas. Até para que não vencesse o prazo da prisão preventiva, não se excedesse o prazo da prisão preventiva. Muito bem, na sequência a família da vítima, da Érica, através do assistente de acusação, hoje assistente de acusação, ingressa no inquérito também, pedindo, e aí trazendo aos autos elementos de que, na verdade, o fundo daquele crime não teria sido essa briga de corintiano contra palmeirense. O primo dele ou dela, se não me engano, o casal dela estaria no apartamento no dia, tá certo? E poderia trazer elementos que justificassem a ocorrência do crime. Mais uma vez, e pedindo a oitiva deles. Mais uma vez eu concordo e advirto a defesa da família, falando, olha, eu vou concordar, só que vocês fiquem cientes de que pode eventualmente dar um excesso de prazo na prisão preventiva e a partir daí o juiz ou a juíza eventualmente pode soltá-los. E a família, ciente dessa circunstância, concorda com isso. E nós devolvi o inquérito, concordei com essa manifestação. Da família da Érica. Da Érica. E nesse tempo, a juíza, o cartório judicial, sem determinação do juiz, o cartório faz um ofício para a penitenciária para que Leonardo fosse submetido a um exame, sem determinação judicial. De quê? Não sei, um exame na penitenciária, exame de saúde. É expedido esse ofício e entre esse ofício e
a manifestação de determinação para o encaminhamento à polícia nesse segundo despacho, que é o despacho da família da Érica, se passam mais de 10 dias. Ou seja, só entre esses dois prazos. E a juíza solta, dizendo que houve excesso de prazo, não cumprimento do Ministério Público da denúncia. Então, a princípio, se tornou como que eu posso dizer, uma desídia do parte do Ministério Público de que não teria oferecido denúncia no prazo correto, e ele foi solto. Na verdade, esse é o histórico do que aconteceu. No retorno do inquérito é que nós temos os novos elementos que efetivamente trazem luz ao que aconteceu. Quem era a Érica? A Érica era uma mulher muito batalhadora, ela corria atrás dos objetivos dela, ela sempre estava disposta a avançar no que ela fazia, ela gostava da profissão dela, ela trabalhou muitos anos na profissão dela, fez faculdade, MBA, se dedicou bastante na profissão, estando casada já com o Leonardo. E depois de alguns anos de casamento, de 7 anos, ela nos surpreendeu com a notícia que ela deixou muito feliz, que ela estava grávida, né, que era dos meus sobrinhos, uma gravidez múltipla. E a partir daí, assim, tudo completou para ela, tudo que ela sempre buscou ter, alcançar, né, se colocar bem no mercado de trabalho, aí veio se completar com os meus sobrinhos. Mas ela tinha, assim, uma personalidade bem marcante, ela gostava de escutar as pessoas ao redor dela, tinha amigas, assim, que sempre próximas dela. A única coisa, assim, é que ela acabou ficando um pouco distante da gente, assim, geograficamente, quando ela se casou com o Leonardo e mudou para São Paulo. E isso ela sentiu um pouco, porque a nossa família sempre foi muito unida, muito próxima. E isso que ela ficava um pouquinho triste em relação a isso, porque ela gostava de estar perto da minha mãe, de mim, dos meus filhos, que são sobrinhos dela. Mas ela, sempre que podia, ela vinha nos finais de semana para a nossa cidade, participava dos almoços em família. Assim que ela ganhou meus sobrinhos, minha mãe foi até a casa dela, ficou morando um tempo com ela para ajudar, né, que eram gêmeos. Mas assim, ela era uma pessoa feliz e realizada por tudo que ela tinha conquistado. Leonardo, um cara, né, caladão, né, na época que estava na questão de festa, essas coisas, ele ainda se exaltava um pouquinho, né, quando ainda tomava um negocinho, ficava mais alegrinho e tal, até dava umas risadas, conversava. Mas o Leonardo, no dia a dia dele, né, com a gente, assim, meio fechadão, sempre na dele, né, até conversava, mas conversava pouco. Chegou a ficar desempregado uma época, ele veio para querer trabalhar comigo, a gente conversou, né, expôs algumas coisas e teve uma briga lá atrás, antes deles casarem, tudo teve uma desavença entre nós. Por causa de questão de ego mesmo, que eu vejo hoje, né? Depois de tudo que aconteceu, que eu vejo questão de ego. Mas até quando eles foram casar, a gente já tinha se acertado, a gente foi padrinho deles, né? No casamento. E até então a gente, né, tinha colocado uma pedra em tudo isso daí. Que briga foi essa? E a gente ia fazer meio que uma sociedade, né? Eu tinha uma empresa, a gente abriu uma empresa paralela, né? E no fim acabou que não deu muito certo e a gente acabou, né, brigando ali. Mas depois a gente teve, né, a gente se acertou. Eles foram casados durante quanto tempo? 9 anos. Eles iriam fazer 9 anos de casado. Logo que eles se conheceram, o encontro Érica e Leonardo, o que mudou na Érica? Nada? Melhorou? Piorou? Como foi o encontro deles? Na época que eles se conheceram mudou um pouquinho, porque assim, como ele morava distante da gente, ela acabou ficando frequentando mais em Pirituba, se afastou um pouquinho da gente. Até nessa época, coincidiu com a época que o nosso pai
ficou bem doente, internado, e logo em seguida ele faleceu. E ela sentia um pouco por nessa época, ela ter se distanciado um pouco da gente, né? Ela dizia que queria ter ajudado mais, né, no fator do meu pai, no hospital, mas foi bem a época que meu pai ficou internado que ela conheceu ele. A família apoiou essa relação? Sim, o casamento assim foi em 2012, foi aparentemente normal, ela estava feliz, ela organizou da maneira que ela sempre sonhou. Nós fomos padrinhos, eu e meu esposo, por parte da minha família, meus tios, né? Até por meu pai ser falecido, foi um tio nosso que entrou com ela na igreja e ela estava bem. Ela e nessa época ele também costumava ser assim um pouco mais assim, falava mais com a gente, estava mais aberto, né? Durante esse período aí do casamento. Então, assim, nós estávamos bem, tanto ele com a nossa família, quanto ela com a família dele. Estava tudo bem. Como que eles eram como casal? Ela, quando estava com ele, era de um jeito, quando ela estava com ele, era de outro jeito. Eles eram um casal unido, eram felizes. O que você conseguia ver dos dois juntos? O que eu podia ver nos dois. A Érica sozinha era uma pessoa. Com o Leonardo, mudava algumas coisas em relação à postura, né? A questão de se fechar mais, às vezes não falar muito, né? Em certo tipo de assuntos e tal. Mas quando ela estava conversando junto com a gente, assim, ela até seguia normal. Mas o que mudava um pouquinho é a questão de certos assuntos ela não esticar, né? Quando estava meio perto dele. Assim. 9 anos casados. Mas eles namoraram muito tempo antes de casar? 2 anos. Então, são 11 anos de relação com Isso. o Leonardo. Ela alguma vez reclamou, Érica, ela se abria com vocês sobre a relação dela com o Leonardo? Ela trazia alguns elementos de alguma insatisfação com ele, ou de algo que pudesse levar ele como autor do que ele fez no final? Ela conversava bastante com a minha mãe, até mesmo porque minha mãe, por ter morado lá, ela tinha essa abertura maior, né? E algumas vezes ela chegou a relatar nos últimos meses que ela queria se separar, porque ela estava se sentindo muito cansada e ela não percebia que ele saía da zona de conforto, ele parecia estar acomodado e ela sempre se desdobrando entre o trabalho, casa e filhos. E só que a minha mãe, assim, por ser mãe, né, se preocupar com os netinhos, ela falava, filha, observa, analisa, né, porque é a família. Então, assim, eu creio que a minha irmã não passava coisas assim mais a fundo, até mesmo para não preocupar a minha mãe, porque a minha mãe, por estar distante, ela se preocupava bastante. Mas essa questão dela estar insatisfeita, né, com a relação deles dentro do casamento, ela chegou a passar. Eles chegaram a fazer também terapia de casal juntos, né? Isso ela relatou para minha mãe. Algumas vezes, depois que a minha mãe voltou para Mauá, a minha mãe ia constantemente lá, em finais de semanas também. E ela relatava como estava sendo, que aparentemente ele compreendia, mas que ainda estava num processo. E muito antes dessa terapia ou um pouco antes do dia 31 de janeiro? Isso. Essa terapia eles já estavam há bastante tempo fazendo? E foi por volta de uns 6 meses antes do ocorrido. Quando uma pessoa já fala até que quer se separar, é porque ela já está vendo que não tem felicidade e tudo mais. A sensação que eu tenho é que existe uma manipulação ali entre o Leonardo e a Érica, até financeiramente. Isso é real? Sim, porque assim, ela ganhava bem mais que ele, cerca, em média, de 3 vezes mais. Então, assim, ela que estava sempre correndo em relação a pagar as contas, suprir as necessidades das crianças. E ele vendia persianas num comércio para edifícios. Então, assim, o salário dele também dependia muito de comissões. Então, é nisso que às vezes ela acabava se sentindo
assoberbada, porque ela sempre correndo, ele tranquilo, ela cobrava se ele estava se empenhando para fazer as vendas, e ele sempre muito apático, muito afastado, dava respostas curtas e ela não via a reação dele. Então isso estava deixando ela bem descontente, cansada com o casamento e com a situação mesmo dela carregar tudo, ela se sentia sobrecarregada. Então, quando a gente começa a investigar e a ouvir relatos de testemunhas dos familiares, a gente percebe que essa relação já estava muito desgastada, né? E é sempre a mesma história, né, Beto? Não é que todo relacionamento que está desgastado vai levar à morte, né? Mas é uma situação que a gente já percebe que estava ruim, né, para os dois. Eles mantinham ainda, me parece, essa relação em função dos filhos. Eles tinham gêmeos, garotos ainda, crianças, né? Criancinhas. E parece que havia também um interesse na estabilidade econômica que ela proporcionava. Então já havia um conflito entre eles, né? Pela própria personalidade da Érica, que me parece que era uma mulher, né, voluntariosa, ela foi atrás do que ela queria profissionalmente, ela estava muito bem profissionalmente e ele não tinha ainda se encontrado. Então me parece que havia uma cobrança dela, né, com relação ao Leonardo. Então isso acabou gerando ainda mais desgaste, né? E existe um tipo de pessoa, né, que ela vai amargurando, sabe, esse tipo de situação. Tem um certo comodismo, então a pessoa não sai da relação porque tem algum tipo de conveniência. Então, no caso, me parece que ele permanecia para manter, né, essa estabilidade financeira que ela proporcionava. Inclusive, ela ajudava até a família dele, né, com questões de emprestar cartão, de procurar imóvel, porque era uma área que ela também atuava, né? Me parece que ela era administradora de empresas, cuidava dessas coisas. Então, existe um comodismo, mas bom, nenhum comodismo é saudável, né? Mas uma coisa assim que me parece que foi amargurando esse indivíduo, né? Ele foi engolindo essa situação não muito bem, né? Muito provavelmente por ela ser uma pessoa de personalidade forte, como todas as pessoas comentam, inclusive a própria irmã, né? Ela devia cobrar isso dele, né? Essa situação, olha, eu quero você mais presente, né, com os nossos filhos, na rotina. Ela reclamava muito que estava cansada. É claro, uma mulher que trabalha, que se dedica muito ao trabalho, chega em casa, ainda tem que cuidar de todo, né, de toda essa logística que é um relacionamento e com filhos pequenos, realmente estressa. Ela devia estar externando isso e ele engolindo isso não muito bem, nessa tentativa de manter essa relação em função dessa estabilidade, né? E algumas pessoas chega um momento que ela extrapola, né? Aí tudo vem à tona, coisas de 10 anos, 12 anos, a pessoa não coloca para fora, não resolve racionalmente, como deveria acontecer, e aí explode. Quando você chegou no apartamento, te assustou? Ali você... Sim, ali a gente viu que foi uma cena de luta, né? Porque tinha bastante móvel revirado, não tinha um balcãozinho com as pernas quebradas, né? Tombado, um puff dela lá jogado no chão. Na sala, é isso? Isso. Então a briga teria começado na sala? Pela cena que mostra, sim, né? E aí de frente ao balcãozinho ali, passa prato da cozinha, mancha a poça de sangue, né? Coberta com um lençol da cama deles. Não foi feita preservação de local, perícia? Não. Ele só, enquanto o corpo estava lá, eles falaram que não deixou, né, não permitiu o acesso de ninguém lá para cima. E a partir do momento que liberaram, né, que levaram o corpo da Érica, liberaram o local. E os primeiros a ir no local, né, do crime foi a advogada, o irmão do Leonardo, o pai do Leonardo e a cunhada do Leonardo. Passou o horário, a gente enterrou minha irmã, nenhum deles apareceu, não nos ligaram. E aí a gente, naquele dia de luto, a gente, por volta do meio-dia, terminou o enterro, nós fomos para casa e não nos comunicamos com mais ninguém naquele dia.
Porém, no outro dia, né, que o pai dele pedia pra gente ir no apartamento, porque o pai dele começou a ter um grande interesse da gente tirar as coisas de lá para devolver o apartamento pro dono, né, para não ter que pagar mais um aluguel, ele dizia. Aí nós fomos no dia seguinte por isso. E quando a gente chegou lá, nossa surpresa é que eles haviam ido no dia anterior, enquanto nós enterrávamos a minha irmã, eles foram lá, o pai dele, o irmão, a advogada, a suposta advogada, retiraram todos os bens materiais possíveis de serem levados. Colocaram no carro da Érica, que está no nome da Érica, e levaram e ficaram de posse. Inclusive do carro? Inclusive do carro. Até hoje? Até hoje. Até hoje. Vocês tentaram reaver o carro dela? A gente fez um boletim de ocorrência, a gente, né, da pessoa que levou, né, a pessoa que levou, eu fui e fiz um boletim de ocorrência contra ele. E hoje a gente até sabe que o carro está liberado para uso, né? Ele estava com bloqueio devido ao BO que eu fiz, e hoje o carro está liberado para uso, já não tem mais esse boletim de ocorrência em cima do carro. Eu não entendi. E o carro vai ficar para eles? O carro está com ele. Por quê? É uma coisa que a gente não entende. Inclusive, para pegar coisas, eles passaram pelo sangue da minha irmã lá no chão, não fizeram questão de limpar nada, pisotearam para pegar micro-ondas, para pegar panelas, e enquanto a gente enterrava a minha irmã. Aí eu questionei, né, porque haviam levado pelo telefone. Eu falei, a gente chegou aqui, a gente viu que vocês já levaram algumas coisas, por quê? Aí o pai dele só alegava que foi por orientação dos advogados, que aquelas coisas também eram do Leonardo, então eles pegaram por orientação dos advogados e a gente em nenhum momento perguntaram da minha irmã, do como foi o enterro, ou da minha mãe, como minha mãe estava. E nem dos gêmeos? Nem dos gêmeos. Nem dos gêmeos. Os avós, o avô não queria saber nem como estava o neto? Nesses dia após o acontecido, após o enterro, não que pode perguntaram. ter visto o pai matando a mãe? Exatamente. A gente não sabe como que os nossos sobrinhos foram tirados de lá, nós não sabemos por quem. Eles só dizem que foram policiais, mas a gente não sabe, porque é o pouco que eles nos passam. Então a gente não sabe que horas que meus sobrinhos foram tirados de lá. O primo dela é ouvido com a esposa, dizendo o seguinte: eles passaram o dia inteiro juntos, tá certo? Basicamente o dia inteiro juntos, assistiram a final da Copa Libertadores juntos. Que detalhe, não tinha o Corinthians. Que não tinha o Corinthians, era Palmeiras e Santos. E inclusive o Leonardo teria comprado uma bandeira do Palmeiras para torcer junto com a Érica, tá certo? E o primo diz o seguinte, que ele teria feito isso porque senão ela ia virar o bicho. Essa foi a expressão que ele usou. E daí se passa o seguinte, há relatos de trocas de WhatsApp entre eles, existe um áudio do Leonardo com esse primo dela, falando que ele estava inclusive lá na frente do Palácio Itália, comemorando junto com ela o título, etc. E que disse que ela estava, a expressão que ele usa é a seguinte, que ela estava um anjo domesticada. Mas que ela poderia virar o demônio, né? Então ela estava lá, eles estavam lá junto com eles. E na volta para dentro de casa, aí sim, depois que esses parentes foram embora, ao que consta, houve uma discussão entre eles e eles ele acabou matando-a. Dani, essa filha da puta da tua prima agora tá domesticada aqui, tá boazinha. Aí em casa ela é uma filha da puta. Quero matar ela. Vocês tentaram, ou vocês não, a polícia, ou vocês também tentaram ver câmeras de segurança do
dessa festa que o Palmeiras tinha ganhado, para ver se eles chegam exaltados e só dentro do apartamento, na frente dos primos, que eles dão uma acalmada. Vocês conseguiram ver momentos antes ou depois? Eu fui até o zelador e pedi falei, será que seria possível as filmagens? Ele falou, rapaz, eu tô até cotando aqui um HD, um DVR, porque o nosso DVR não está gravando. Então não gravou nada no dia do crime. O prédio pode ter não apagado propositalmente? Não. Olha, eu creio que sim. Por quê? Porque o dono do apartamento que eles moravam, de aluguel, ele é amigo do pai do Leonardo e ele é o síndico do prédio. Entendeu? E o pai do Leonardo, ele prestava serviço para esse prédio. Ele trabalha com questão de extintores, essas coisas. E ele prestava serviço para esse prédio. Entendeu? Isso aí é umas coisas que a gente foi ficando sabendo após o ocorrido. Então, eu creio sim que pode ter desaparecido ali a filmagem. E os elementos que vocês estão trabalhando hoje, que eu vi, os WhatsApps e tal, não são do celular da Érica? Não, são do celular do primo, né? E de uma cunhada. Nós temos ali o primo dela trocando mensagens com o Leonardo, né? Trocando mensagens, falando a respeito do jogo, falando que ia ficar na casa, etc. Depois aquele áudio onde o Leonardo liga para ele, etc. Tal. E nós temos também um celular de uma cunhada dela, que é cunhada dele, né, do Leonardo, que é esposa do irmão do Leonardo, onde ela troca várias mensagens com a Érica, e ali tem elementos de que teria tido uma discussão familiar, por causa inclusive de clube de futebol, de Palmeiras, que a cunhada fala que você não tem mundial, e aí a Érica começa a ficar pilhada, tá certo? Onde ela começa a falar um monte de coisas, etc. E ali há uma briga, entre aspas, familiar, né? Entre a Érica e a cunhada, supostamente por força disso. E aí o irmão do Leonardo também, ele intervém falando para o Leonardo, olha, para que tudo isso? O que está acontecendo? Isso é desnecessário, etc. Então o que nós temos no inquérito é isso, são esses dois aparelhos. Esse é um local de crime, o apartamento era um local de crime. Isso. Ele não estava preservado? Não. Quando a gente chegou lá, eu achei estranho, porque para mim nós nem poderíamos entrar. Eu achei que estaria lacrado, que nós teríamos que pedir para alguém pegar as coisas, mas assim que a gente chegou, abriram, levaram nós até o apartamento e o que eu observei é que tinha muitas coisas reviradas. A bolsa da minha irmã estava lá, mas estava com documentos faltando, a bolsa aberta. E o apartamento, assim, onde aconteceu o crime, a gente só viu as marcas de sangue no chão. Vimos luvas jogadas, mas nada preservado. E o que me chamou a atenção foi que, ao conversar com essa advogada que chegou lá, eu perguntei onde estava o celular da minha irmã. Porque na minha cabeça só, pensando na minha mãe, eu queria desativar as redes sociais da minha irmã, para evitar mensagens que deixassem a minha mãe mais triste. Mas aí essa advogada informou que o celular não estava lá, estava num carro dela. Aí eu falei assim, mas como que o celular está com você? Entrega pra gente. Ela, não, eu vou entregar pra polícia. Eu falei, entrega pra gente, que a gente sendo família, nós vamos entregar pra polícia. Ela, não dá. E se negou a entregar o celular da minha irmã. Depois, quando nós fomos sabendo mais dos fatos, que nós ficamos sabendo que o celular estava junto ao corpo da minha irmã. Então a polícia não levou o celular e essa pessoa pegou o celular da cena do crime. Essa advogada? Sim. E o celular foi para onde? Ficou com ela por um tempo.
Ela chegou a ficar cerca de 10, 15 dias com o celular para depois entregar para a polícia. Mas isso é quebrar a cadeia de custódia, de provas. A polícia aceitou esse celular como prova? Porque um celular já foi completamente... Aceitou e no laudo que saiu, diz que não teve condições de analisar o celular porque ele estava com vestígios de sangue da minha irmã e eles não conseguiram ligar o celular. O celular da sua irmã não foi periciado, ou seja, não se viu nada das conversas que ela tinha por WhatsApp? Não. Nada. Nem vocês tinham acesso à senha, por exemplo, do usuário dela, do celular, para conseguir baixar de nuvem? Não, porque assim, a polícia, no laudo da polícia, dá que o touch, não sei, onde liga, estava danificado. Então o celular não conseguiu, eles não conseguiram nem ligar o celular. Então não adiantava ter senha. Então não ficou inconclusivo. O que existe efetivamente é o seguinte: o inquérito, quando ele chegou nas minhas mãos, eu verifiquei que na cena, na foto que foi feita pelo policial militar, porque não havia nem perícia, o celular estava do lado do corpo dela. É nítido isso, você verifica que o celular está do lado do corpo dela. E no inquérito policial o celular não estava apreendido. Eu pedi para que o delegado ouvisse novamente os policiais militares para que eles esclarecessem. Primeiro, o telefone estava lá. Por que ele não foi apreendido? Segundo, se ele não foi apreendido, ele foi entregue a quem? Ou se os policiais não notaram que alguém pegou o celular. O que acontece é que depois dessa minha manifestação, eu não sei se é uma advogada, chega no inquérito e diz o seguinte: não, o celular foi entregue a mim pelos policiais e o celular está aqui. Infelizmente, o que nós temos aí é uma quebra da cadeia de custódia. Pericialmente, existe uma quebra da cadeia de custódia. Por quê? Porque a cadeia de custódia seria a verificação do corpo, a verificação do celular ao lado do corpo, faz a perícia, faz a imagem, faz a constatação de que ele estava ali, o perito devidamente equipado faz a apreensão, coloca dentro de um lacre, leva para a perícia, lá no Instituto de Criminalística, deslacra, abre o celular e analisa. Essa é a cadeia de custódia. Como foi quebrada essa cadeia de custódia? Porque o celular sumiu e foi entregue dias depois, ele foi manipulado? Eu não sei. Foram foram inseridos elementos no celular? Não sei. Foram suprimidos elementos do celular? Eu não sei. Teve um erro de perícia aí de local de crime, porque nas fotos, inclusive, da Érica morta, você vê o celular ao lado dela. Por que a perícia não pega aquele celular? Então, uma boa pergunta. Tá? Eu não sei te responder, deveria. Tá? O perito que vai ao local, hoje em dia, ele tem que estar atento a tudo isso, porque as redes sociais são extremamente importantes. Por que aquilo? Não importa se ele está no meio do sangue, se ele está no vaso sanitário, isso tem que ser recolhido. E se tem notebook, e se tem câmera no prédio, nas redondezas, tem que ser avaliado. Então, o perito que vai ao local desse é um perito especializado em crimes contra a pessoa. Examinar o cadáver, fazer o laudo, o exame perinecroscópico é super importante. E o que significa exame perinecroscópico? Você examinar externamente o cadáver e tudo que está ao redor dele. Porque eu tenho que estabelecer uma relação de causa e efeito, o nexo causal entre as manchas de sangue que eu tenho que analisar, porque eu sei a dinâmica do que aconteceu ali. Através da análise das manchas de sangue, eu consigo montar toda aquela cena, onde começou, onde terminou, eu consigo separar o que é sangue dele, o que é sangue dela. Então, o celular faz parte disso. Então, o que o perito de local faz? Ele recolhe aquele material e encaminha para o núcleo especializado. Então, o que sair dali vai acompanhar o laudo de local. Tá? Então, não sei te explicar por que não foi. Essa é uma falha grande. E o celular chegar 10 dias depois, ele tem ainda valor legal, pericial, ou já quebrou a cadeia de custódia inteira e já não tem mais nada? Olha, por experiência, Beto, a gente sabe que é importante essa cadeia, né, de custódia, mas por experiência eu te digo que a gente não deve desprezar nada, tá?
Eu já trabalhei em casos que as vestes, por exemplo, no caso Isabela, as roupas do indiciado e da indiciada chegaram 9 dias depois para mim. E eu consegui fechar a dinâmica examinando uma camiseta dele. Então, eu não costumo descartar as coisas, não. Ah, chegou depois de 20 dias, um mês, um ano. Não, eu vou examinar. Eu vou examinar. E é assim que deve ser feito. A gente não pode desprezar a priori, porque quebrou a cadeia. Então, eu tenho que provar. O que aconteceu aqui? Qual o efeito de ter ficado 10 dias na mão de uma pessoa irresponsável? Né? Num comportamento doloso. Entendeu? Porque você danificar um material, você retirar, a coisa passou dessa, sabe, dessa coisa... eu vou me apropriar do liquidificador, eu vou pegar aqui um notebook. Isso extrapolou. Você retirar um vestígio importante, como um celular, da cena do crime, permanecer com ele durante 10 dias. Então isso é complicado. Chegar danificado, porque não estava, né? Porque no momento ali, um pouquinho antes da morte, ela estava conversando e discutindo. Até porque nada se apaga, né, de verdade. Exatamente. Ainda mais com nuvens, isso, aquilo. Exato. O que poderia o celular dela trazer de elementos a mais para explicar esse crime, que é um crime passional? O que poderia ter nesse celular que seria tão bom assim para pagar para ele? Nós tivemos acesso, né, a algumas conversas, acho que do outro celular, não dela, né, com quem ela estava discutindo. Isso é importante para a gente estabelecer a dinâmica, para se entender o motivo. Então, através da análise dessas mensagens, né, que foi uma via meio torta, porque se pegou, né, das outras pessoas e não do telefone dela, você tem possibilidade. Nós ficamos sabendo que havia uma discussão toda, que a coisa começou numa discussão entre ela e os cunhados. Né? O fato dele falar, olha, segura tua mulher aí, porque... Né? Então a gente começa a entender direito que não foi só uma discussão porque o Palmeiras foi campeão. Ou porque eu sou corintiano, ou porque eu sou santista, e a gente discutiu. Não tinha nem jogo do Palmeiras nem e Corinthians. O Corinthians exatamente, era Santos, né? Santos, Então, isso é importante para a dinâmica e é importante para o processo, para você entender a motivação. O telefone dela podia guardar outras informações que a gente não sabe. Tudo bem, a gente tem a conversa dela com os cunhados e conversa com outras pessoas. A gente tem. E conversa entre ela e o marido, eu não sei se chegaram a pegar o telefone dele para saber. E até saber se ela poderia estar desabafando com alguém, a gente não sabe. Com outras pessoas, talvez essas outras pessoas não, o que é muito comum, eu não vou me meter nisso, eu não vou falar. Surgiu uma conversa nesse processo de alguém que era amiga dela, falou, olha, ela chegou um dia, estava muito chateada, porque parece que ela foi agredida. Depois a pessoa já não está mais no cenário, por quê? Porque as pessoas têm também essas tendências, eu não vou me meter com isso, porque vão me chamar, né, para prestar depoimento, vou me chamar para participar do julgamento e eu não quero isso. Então, se você tem ali as conversas, é outra história. Pode trazer também um passado recente. Exato. de atos contínuos que chegariam a isso. Não seria só um crime de momento, poderia ser um crime não premeditado, mas quase desejado. Em algum momento, não estou dizendo que seja o caso, mas ser. O celular poderia trazer um crescente de violência também. Exatamente, essas informações são importantes para isso. E até para estabelecer ali essa característica da violência doméstica, que ela não começa exatamente com a morte. Né? Eles já se relacionavam há 12 anos, pelo menos, né? Namoraram uma época, casaram, ficaram um bom tempo sem filhos. Né? Então, eles puderam se conhecer muito bem, já sabiam o que esperar do outro. Então, nós podemos analisar, principalmente se você quer fechar esse círculo aí da violência doméstica. Isso é importante para o promotor, para o defensor. Houve uma entrada, eu vi até um vídeo que houve uma entrada errada. O que é essas pessoas? Por que elas entraram naquele lugar? Qual foi o erro dessas pessoas de entrarem no local e mexerem em tudo? Na verdade, do nosso ponto de vista, tem ali de certa forma, um crime sendo cometido, né? Aquelas pessoas eram de uma insensibilidade tão grande que acabara de acontecer um homicídio brutal e eles estavam preocupados em violar
a cena do crime e, além disso, tentar incriminar uma pessoa que tinha acabado de perder a vida. Então, o ânimo daquelas pessoas, pelo que se depreende das imagens, é que existia ali uma vontade desenfreada de tentar colocar a culpa numa pessoa que tinha acabado de morrer. Então, assim, é um dos absurdos que se deram num caso como esse. Foi invadido o local de crime, não foi pela família do Leonardo, já tinha sido feita a perícia e a família do Leonardo poderia entrar. Houve outros crimes ou não? Apenas é uma coisa mais amoral do que criminosa? Não, pode haver crime sim de fraude processual. Inclusive nós estamos apurando a existência desses crimes, desse crime no caso específico. Existe uma filmagem da própria, eu não sei se é advogada ou alguém filmou isso, por parte do Leonardo. Entrando na casa, nós não vemos mais o corpo, nós vemos as manchas de sangue no chão, mas essas pessoas eram 4 pessoas vasculhando a casa inteira em busca de algo. Até que, num determinado momento, ela diz, achei. E ela senta numa mesa e começa a analisar aquele suposto documento, algo assim, onde acaba a filmagem. Por que não se levou ao conhecimento da autoridade policial? Mas a perícia já tinha liberado o local? A princípio, sim, porque a gente não vê mais o corpo lá, né? Então, a princípio, já havia sido liberado pela perícia. Mas fica a dúvida, estavam buscando o quê? Para quê? Tô fazendo já. Tinha uma foto dela na carteira dele. Comprovante de resistência. Abre a bolsa dela? Aí já tá atrás. O documento dele ou dela tá pegando? Os dois. Acho que é das crianças só. Vamos pegar só o dele? Não, a gente vai precisar de tudo. Você não tirar uma foto? Ele não falou que ele tinha os 3 celulares. Pegou aquele que sinal? Pegou. Diazepam, anfepramona. Isso aqui é controlado, né? Os dois são. Tira uma foto disso. Agenda de pacientes. Hã? De quem? Tá na sacola. Cuidado. Não atende. Geisa? Não sei, mas não atende. Seu cachorro. E aí? Sindicato dos enfermeiros. Já demonstra uma espécie de má fé dos parentes do Leonardo, não é? O crime acontece por volta da 1h da manhã, não é? Os filhos estavam dentro. Quando a polícia chega, o Leonardo, além de se comunicar com a polícia, ele também se comunicou com o pai dele. E os familiares dele vêm quase que junto com a polícia. Então, quem acompanhou a presença da polícia dentro do apartamento, além do Leonardo, foram os familiares dele, que já ficaram com as crianças e que no dia seguinte já ligaram para a dona Elide, A mãe da Érica? a mãe da Érica, para que ela ficasse com os filhos, com os gêmeos. Então, assim, o fato de só informar para a família quase que 7h da manhã
já demonstram que eles queriam ganhar um tempo, o vídeo dá conta disso, eles queriam ganhar um tempo para alterar a cena do crime, para se calçar de alguma forma, para querer construir uma história. Então, assim, houve uma insensibilidade gigante, além desse momento todo ser permeado por um desejo financeiro muito forte, que é outra coisa que a gente percebe nesse caso. Então, eles não tiveram o cuidado de informar os familiares da Érica em tempo hábil, até para que elas pudessem acompanhar aqueles últimos momentos ali, aquela dinâmica, para que eles procurassem entender o mais próximo do acontecido possível. Eles foram furtados disso, mas não apenas disso. Enquanto a Érica estava sendo velada, no dia seguinte, a intenção era patrimonial. Era retirar o carro, era retirar TV, era fazer ali uma partilha por conta própria. Demonstra que de fato o sentimento que eles tinham pela Érica não era o mesmo que a Érica tinha. Enquanto a Érica tinha o sentimento de proteger, o sentimento que eles tinham pela Érica, as ações dizem tudo, não é? Como que eu tenho ali uma pessoa que até ontem estava cuidando dos meus netos, dos meus sobrinhos, enfim, de alguém especial da família. Essa pessoa está agora sendo velada. E eu tenho cabeça para pensar em carro, para pensar em micro-ondas, para pensar numa panela. Então, a vida da Érica, ela, quando se contrapõe à questão financeira, eles não dão valor nenhum. Quando acontece um caso desse, que envolve a morte de alguém, né, é uma tragédia para as duas famílias, porque ninguém quer ter um filho homicida, uma filha homicida. E claro que a família da vítima sofre que ele tem com tudo netos, isso. Né, também tem Sim, filhos do filho. Tem filhos. Então, é um comportamento que não é usual. Né? A gente tem que ter discernimento, Beto, com as coisas. Né? Todos nós temos que ter consciência disso. Numa tragédia como essa, primeiro, a família da vítima já deveria ter a informação. Eles só receberam a informação no dia seguinte. Isso é um absurdo. Tá? É uma questão de consideração e respeito com o outro. A vítima é a Érica. Se ela era uma mulher insuportável, se achava que ela era muito bocuda, que ela falava... Não interessa, ela é a vítima e foi morta a facadas. Isso é brutal. Então, por mais que eu ame o meu filho, né, que a família tenta preservar, claro, porque é um filho, e sofra com isso, nós precisamos separar as coisas. Então, realmente, isso ficou muito feio, né? Uma coisa muito desagradável, esse comportamento da família, inclusive colocando uma pessoa ali que se diz que é advogada, que deveria ter mais conhecimento por ser advogada. Piorou a situação. Isso não é justificativo. Uma pessoa chegar, entrar numa cena do crime, pisar por tudo que está ali, todos os vestígios, mexer na bolsa da vítima, retirar objetos dali. Porque isso também é meu. Então, o interesse, né, econômico, né, superou um momento desse de uma tragédia, né, de pelo menos respeito à família da vítima. Porque eram famílias que conviviam há 12 anos, se conheciam. Né? Eu entendo que, claro, a família do homicida, é claro que ela vai sofrer. É uma tragédia para as duas famílias. Mas tudo tem um limite. Né? A vítima, a família da vítima, ela tem que ser, no mínimo, respeitada. Principalmente porque são pessoas que se conhecem. E é muito comum isso. Nesses casos, esse viés, né, torto de querer jogar a culpa na vítima. Então, é aquela busca, né, irracional, né, e nojenta, eu diria, de vitimizar, mais uma vez, a vítima e a família, querendo jogar a culpa na vítima. Isso aqui é muito comum no Brasil. É vitimizar o criminoso, né? Sim, praticamente você quer deixar quem o acaba, marido né, como uma vítima. Exato, da mas quem acaba sendo vitimizado, mais uma vez, é a vítima e a família dela. Porque ela já morreu, a vítima. Mas é a família que sofre com isso. Então, a gente observa muito isso. Quando tem um julgamento, é muito comum a gente ver a defesa do criminoso querer manchar, desqualificar a vítima.
É uma coisa muito brasileira isso, né? Desqualificar perito. Então, quando você não pode atingir ele tecnicamente, você não tem recurso nem como você atacar tecnicamente, você vai e ataca a pessoa. Isso é muito comum, inclusive aqui com os peritos. Então fica buscando a medicação, sendo que grande parte da população, principalmente a brasileira, toma todos esses medicamentos. Toma até sem receita médica. Faz parte do, nossa, ela tomava Rivotril. Quem que não toma? É difícil encontrar uma pessoa que não tome. Mas esse medicamento... Não, mas é uma realidade. Sim. Existe já um estudo interessantíssimo. Se as pessoas, elas não vão nem procurar um médico. Elas, na internet, elas acabam comprando isso. Então, são coisas, né? Até se ela está tomando Rivotril, mostra que ela também estava bem cansada. Alterada, cansada. Dormir, não estava conseguindo dormir. Né? Então, foi uma busca para tentar o quê? Colocar a culpa do homicídio na vítima. Né? E minimizar a ação do criminoso. Ela pensava assim, em se separar, inclusive foi no dia do assassinato, ela falou isso, que ela pensava em se separar, conseguir uma casa mais próxima da nossa família, trazer os meninos com ela, porque ela já estava muito cansada. No dia do assassinato, ela comentou isso com a sua prima, é isso? Isso, a minha prima que estava lá no dia com eles. Né, no dia passaram lá com eles, na realidade é meu primo, e essa prima é casada com o meu primo. Então eles passaram o dia lá, durante o jogo, estavam lá e ela é cabeleireira, a nossa prima. E fez o cabelo dela, né, porque ela atendia em casa também. E foi nessa conversa, nesse meio tempo que ela estava fazendo o cabelo da minha irmã, que a minha irmã relatou isso para ela. Relações que já acabam com tanta brutalidade, já existiam às vezes não, na maioria delas, uma certa violência, às vezes verbal ou física, até culminar numa tragédia tão grande. Existia uma possibilidade de o Leonardo e ela brigarem fisicamente ou verbalmente? Ela relatava isso, relatou para sua prima, alguma coisa assim? Relatar em si, ela não relatou para nós, mas no dia do enterro da minha irmã, havia uma amiga da minha irmã lá, e essa amiga nos passou que havia acontecido um dia que ela chegou no trabalho e ela estava muito triste e relatou algumas agressões físicas por parte do Leonardo. Mas assim, depois a gente tentou conversar novamente com essa amiga da minha irmã, aí ela não reafirmou isso pra gente. Então a gente não tem como provar, né? Mas no dia do enterro ela chegou a dizer. Como era a sua relação com o Leonardo? Você gostava dele, não gostava, você tinha pé atrás, sempre teve? Porque depois sempre vem feelings que você falava, tinha sempre uma sensação. Sim, sim. Assim, eu tinha poucos contatos com ele. Os contatos que eu tinha eram mesmo nesses almoços em família. Mas eu não me sentia confortável com ele. Porém, eu não falava muito, até mesmo pela minha irmã ter uma personalidade bem forte. Então, assim, para evitar, né, mal-estar entre a gente, ou às vezes ela não compreender o que eu estava sentindo, eu evitei em falar isso com ela. Eu falava mais com a minha mãe. Mas a minha mãe também, sempre aquela pacificadora. Aí falava, filha, é melhor não falar isso para sua irmã. Mas eu notava uma personalidade assim muito egoísta nele. Com a sua mãe ele se dava bem ou ele tinha uma relação ruim com sogra? Mesmo a sua mãe sendo pacificadora? Ele se dava bem. Quando ela esteve lá, ele nunca desrespeitou a minha mãe. Assim, a minha mãe notava que às vezes ele ficava muito nervoso. Aí a minha mãe até aconselhava ele, né? Aí ele vinha, relatava que a minha irmã não estava cooperando com ele, que ele estava nervoso. Algumas vezes assim, mas nunca desrespeitou. No período que a minha mãe morou com eles, a única ênfase mesmo de personalidade que a minha mãe percebeu foi a maneira rude e grosseira que ele lidava com a minha irmã.
Isso, mas na frente da minha mãe ele não fazia nada além que nos levasse a desconfiar desse lado dele. O que levou esse casal a acontecer tudo o que aconteceu? Vocês conseguiram levantar a motivação? Então, a dinâmica e a motivação ainda nós não temos. Por quê? Porque os únicos que estavam dentro do apartamento no momento do crime eram a Érica e o Leonardo. E o Leonardo, na polícia, não foi interrogado, porque ele estava internado. Depois o advogado pede para que ele seja interrogado, mas aí eu disse que não haveria mais sentido, por quê? Porque estava com toda essa dinâmica, esse histórico de prazo. Eu falei que não havia mais sentido porque eu já tinha elementos para denunciar. Então ainda nós não temos a dinâmica dos fatos. O que se apurou preliminarmente foi que houve uma discussão, houve uma briga, que ele a matou e que nós não sabemos se ele tentou se matar ou se ela efetivamente teria desferido alguns golpes contra ele. Nós não temos essa dinâmica ainda. Agora, o que há são elementos periciais indicativos de que há lesões na Érica que não são lesões compatíveis com uma suposta tese de legítima defesa. Qual foi a dinâmica do crime? Dentro do que a gente conseguiu ver ali, dos laudos e tudo mais, o que você imagina que acontece quando eles chegam da rua vindo lá do festejos do Palmeiras, depois que ele mandou o áudio para o primo, eles entram em casa? O que pode ter acontecido ali na briga? Começa onde? Vai para onde? Olha, muito provavelmente ele estava insatisfeito com a atitude dela. Né, tem esse tipo de comentário, porque ela fica dando risada alta, porque ela fala com não sei quem, nessa comemoração. Ela se arrumou para isso, ela estava ali dona da situação, isso já estava incomodando muito ele. Além disso, essa discussão com os cunhados, que não foi a primeira, né, e não teria sido a última se continuasse nisso. Então, o fato do cunhado já entrar em contato com ele, ó, segura sua mulher, né, essa coisa de enxergar essa mulher fora do papel que ela deveria ter, aí entra o machismo também. Você já vê, né? O cenário está pronto para isso. Ele deve ter confrontado, falado, escuta, você não para com isso, você é uma bocuda. Começou a discutir com ela em relação a, mais uma vez, a minha família, o que é que você tinha que fazer isso. Olha, ele reclama do seu comportamento. E aí começou uma discussão entre eles. Ela, me parece também, que não era uma pessoa de ficar escutando isso, né, placidamente, com cara de paisagem. Ela deve ter partido para cima dele. Não sei exatamente se ela o feriu ou ele provocou esse ferimento nele mesmo. Eu não tenho elementos para poder dizer isso. Mas vamos supor que ali, durante a discussão, eu acho que as coisas afloraram, saiu do controle, porque já tinha muita coisa engasgada, né? Aquilo foi o estopim. Né? É a gota d'água. Ele pode ter partido para cima dela para agredi-la, fisicamente, sem faca, por exemplo. Pode ter começado assim. Então, ali tem característica de luta e ou contenção. Né? Então, móveis revirados, como estava ali a casa, aquilo é característica de você tentar conter uma pessoa ou entrar em luta corporal. Né? Ela pode ter pego uma faca até para tentar se defender dessa agressão física? Pode. Ela o feriu? Pode. E aí a coisa saiu do controle. Né? Até por uma questão de compleição, né? Do agressor ter uma compleição superior à vítima, ele desarmou. Se ela estivesse com essa faca, ele retirou da mão dela. Se ela o teria agredido, ele retirou e partiu para o ataque. Né? E foi ali toda a expressão, né, do ódio, da frustração, do ressentimento que ele sentia por ela, na quantidade de facadas que ele deu. Porque ela se defendeu. Ele poderia ter parado em qualquer momento. Facadas profundas, como tem aí esse fator emocional, passional do indivíduo, né, inserir aquele instrumento no outro.
né? Então fica muito claro o desejo, não é algo que foi sem querer. Ah, não, eu fui me defender e a vítima tem 50 facadas. Ele, primeiro, o depoimento dele, ele tenta colocar que ela teria depois se suicidado com inúmeras facadas. Inúmeras facadas. Suicídio à facada, ele é muito diferente, Beto. A pessoa que se suicida com a não que não exista, mas ela atinge regiões que intuitivamente sabe que vai levá-la à morte. Então são a região dos pulsos, a dobra interna dos cotovelos, a região do pescoço. Então é muito comum. E tem um fator interessante. O indivíduo que comete o suicídio à facada, ele faz alguns ferimentos, ele produz alguns ferimentos que é um teste que ele faz para ver se aquilo vai doer muito, né, se ele vai conseguir. Então a gente observa em algumas regiões ferimentos superficiais e aquele ferimento profundo, em geral, na região do pescoço. Então não tem nada a ver com ferimento nas costas, inúmeros ferimentos na região do antebraço. Isso indica o quê? Defesa. Então tem muita diferença entre ferimento de hesitação, no caso de um suicídio, e ferimento de defesa, quando você tenta se defender. Então a região das mãos, do antebraço, se a pessoa cai, a região das coxas, da perna, porque intuitivamente, né, o ser humano ele se fecha numa concha para proteger o quê? A cabeça, o rosto e a região mais vulnerável, que é o tórax. Intuitivamente, todos nós fazemos isso. Você quer colocar a mão. Então nós encontramos, como é o caso dela, né? Que ela tinha vários ferimentos na região do antebraço, na mão. Às vezes tem ferimentos que acabam decepando dedos, né? Porque a pessoa tenta se proteger. Então, num primeiro momento, ele tentou ali, né, criar uma situação diferente, mas não deu certo. Então logo ele acabou confessando que ela o agrediu, foi essa a história dele, que ela o agrediu primeiro e aí ele tomou a faca das mãos e acabou matando. Também é comum esses ferimentos de hesitação de teste, até para alguém que queira criar uma nova narrativa e dizer que primeiro foi esfaqueado e depois, estou correto? Sim. Tá correto. Ele tem esse tipo de ferimento? Não, ou realmente o que ele traz de características dos ferimentos, ele realmente teria sido uma primeira vítima antes de se tornar um assassino? Olha, é interessante. Quando existe uma simulação, que o indivíduo quer falar, olha, não, ela me agrediu primeiro com a faca, eu peguei, em geral, o que você encontra são ferimentos superficiais no agressor. Tá? Porque o ferimento à faca é algo doloroso, não dá, né, para você ficar brincando com isso, a não ser que ele tenha alguma coisa sádica ou masoquista. Em geral são ferimentos superficiais, mas no caso dele foram ferimentos mais profundos, na região do abdômen, contanto que ele ficou 15 dias no hospital. Né, não foi algo superficial que não precisasse nem de cirurgia, nem de pontos. Ele pode ter provocado esse tipo de ferimento? A possibilidade existe. Certo? A verdade é o seguinte, independente desse ferimento ter sido produzido por ela, ou por ele numa narrativa aí de querer dizer que eu fui ferido primeiro, então parti para agressão numa legítima defesa, a verdade é que ela foi esfaqueada inúmeras vezes e foi morta por ele. Disso não dá para fugir. Quem foi o autor? Ele. Justifica algo assim, quer dizer que então ela o esfaqueou, justifica ele retirar a faca e dar inúmeras facadas e acabar com a vida dela. Tá? Porque você pode... Naquele momento, isso pode acontecer num relacionamento de casal? Pode. Porque as pessoas acabam extrapolando, né? Não têm um controle das suas próprias emoções, agem por impulso, agem pela raiva, que é suscetível a todos nós, pelo ódio, pela raiva, pela frustração, pelo desprezo. Isso pode acontecer num relacionamento, né, de anos, que já está desgastado. Mas não justifica, porque você pode perfeitamente retirar a faca, porque ele fez isso, né? Se a gente considerar que foi ela, ele teve possibilidade e força, né, e melhores condições até físicas de retirar a faca da mão do outro, ele poderia tirar essa faca e guardar e tirar da frente e falar, olha, nós estamos perdendo aqui né? Não é o caminho, vamos lá, chama a pessoa à razão, fala, olha o que a gente está fazendo aqui. Então existe essa possibilidade, mas não foi isso que aconteceu. Então a gente vê o tipo de ferimento, né, a faca, esse especificamente, e a quantidade, a gente vê que tem muita coisa envolvida.
Quais outras provas que vocês conseguem colocar o Leonardo como um feminicídio, de fato, e não como uma pessoa que estava se defendendo e acabou ficando louca e matou a mulher? Veja bem, a própria dinâmica de controle da casa, uma mulher como esteio da casa, isso, você conviver numa sociedade que tem um machismo estrutural muito grande, onde o homem se sente, às vezes, dono da mulher, isso por si só, a princípio, já poderia ser um dos motivos que fosse sendo alimentado ao decorrer do tempo. Então, na verdade, ele convivia diariamente com uma mulher que tinha, de fato, o controle da casa pela importância econômica que ela tinha, pela própria dinâmica de vida dela. Então, o fato de querer se separar, o fato de talvez não ter o controle na hora da briga com a família, pela relação que ele tinha e que talvez pelo fato de não aceitar uma mulher tendo a postura que ela tinha dentro da casa dela. Mas como provas mesmo, por exemplo, tem aquela... Pode ter sido um crime premeditado ou pelo menos desejado? Nós acreditamos que ele premeditou, sim. Existem provas que antes dele dar cabo à vida da Érica do jeito que deu, ele já teria mandado um áudio para um familiar da Érica. A princípio, num tom de certa brincadeira, mas um deles dizia que iria matar aquela reticência. Seria uma brincadeira se a Érica hoje não estivesse morta. Então ele falou antes de matar, ele alimentou a vontade de matar e matou. Essa é uma grande prova. É uma grande prova. O Leonardo depois, enquanto ele estava no hospital, ele tentou entrar em contato com os filhos, ele pediu pelos filhos, ele chorou pelos filhos, a advogada tentou fazer ele falar com os filhos. Ele não teve ligação com os filhos? Não teve. Ninguém de lá. Nem o Leonardo, nem os pais, ninguém. Como era o Leonardo como pai? Olha, o Leonardo, né, vou falar o Leonardo pai desde que eu conheço o Leonardo. O Leonardo começou a namorar com a Érica, ele já tinha um filho. Certo? Então, ele nunca cuidou desse filho. Quem cuidou do filho foi os avós e a mãe, né? E o Leonardo nunca cuidou desse filho. Então, assim, é um pai que não era presente. Depois veio a questão dos gêmeos que, né, nasceram ali e tal. O Leonardo, ele cuidava, né? Era pai. Pai presente, eu não posso falar assim que ele não deixou de ser, porque ele tinha, né, morava junto com os meninos e estavam ali sempre. Né, mas fazia as coisas tudo na base da pressão, né? Ele ajudava, sim, fazia as coisas que tinha que fazer sim para os meninos, mas não era tipo de iniciativa dele, de pegar e fazer e tal, era mais sob pressão. Então eu acho que fazia o básico, né, como pai. Depois que ele saiu da prisão, que ele foi liberto, ele nunca ligou pra gente, nunca ligou. Ninguém deles também nunca ligaram, nunca mandaram uma mensagem. A única atitude deles foi que eles mandaram um telegrama extrajudicial, dando um prazo para nós devolvermos as crianças. Nesse telegrama eles diziam que a gente pegou as crianças sem autorização e que eles davam 48 horas para a gente devolver para que não fosse feito nada. Então, assim que eu recebi aquele telegrama, a gente ficou assustado, acuado, com medo do que eles poderiam fazer. E aí a gente ligou pro Dr. Epaminondas, pro nosso advogado, porque até a gente entender que era um telegrama extrajudicial, que não tinha valor legal, nós ficamos com medo, com muito medo, com o tom de ameaça que estava naquele telegrama. E depois disso, nós fomos até a delegacia onde foi feita toda a investigação. Minha mãe fez um boletim de ocorrência por se sentir ameaçada. E aí eles não ligaram, não mandaram mais nada. Passou-se o Dia dos Pais,
Nesse mês passou-se o aniversário dele e a única coisa que eles estão fazendo agora parece que ele está solicitando o direito à visita, direito de ver as crianças. Então, a minha mãe passou já por entrevistas, né, com psicóloga, com assistente social e graças a Deus elas relataram que as crianças estão bem cuidadas, relataram tudo que a minha mãe está fazendo por eles, mas eles têm feito assim, ou só através de advogados. Mas ele não viu os filhos ainda? Não viu. E ele tem direito à guarda das crianças? Olha, de forma alguma, né? Nós não sabemos se é mais traumático para as crianças não conviver com o pai ou conviver com o pai que matou a mãe de forma brutal, não é? É um outro processo, são outras pessoas que cuidam, não é? Mas, numa visão do silogismo, fica sem sentido, não pela vontade dos parentes da Érica, mas pela integridade física, pela integridade intelectual dessas crianças, né? Eles precisam pelo menos ter a oportunidade de formar bem enquanto ser humano, para depois decidir se eles querem ou não conviver com a pessoa que tirou a vida da mãe deles, né? E o Leonardo pode ser o inventariante da Érica? Inclusive, ele deu entrada como inventariante, falando que era o viuvinho. Pois é, ele deu entrada. Deu entrada. Aí a gente deu entrada em cima do inventário dele e juntou lá, né? Porque ele estava lá e estava falando que ele era o viúvo, apresentou a certidão de óbito. Entendeu? Aí lá os nossos, né, os advogados que estão nos auxiliando, colocaram o real motivo dela ter morrido junto lá no inventário para poder dar sequência em tudo isso daí. Ele está sendo acusado pelo homicídio, qualificado pela crueldade, qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima e pela futilidade e pelo feminicídio. Se ele for julgado e condenado por isso, ele pode perder, por exemplo, o pátrio poder sobre os filhos? Sim, com certeza. Inclusive existe no inquérito uma circunstância interessante, é que ele, obviamente, logo depois do crime, ele foi preso, ficou preso, etc., e a família da Érica parece que ingressou com pedido de guarda das crianças. E com a condenação, sim, ele perde o pátrio poder sobre as crianças. É uma das consequências da condenação. Ele vai ser julgado por feminicídio. Por quê? O que classifica o feminicídio nesse caso? O feminicídio ele se caracteriza por duas circunstâncias. Ele se caracteriza ou pela violência doméstica ou pelo crime ter sido praticado contra a mulher na condição de mulher, gênero. Então, no caso dele específico, é pela violência doméstica, pela relação de coabitação entre eles e ter sido cometido no contexto da violência doméstica. Mesmo se ele disser depois que foi legítima defesa, o que também não é uma legítima defesa, aquela cena... Eventual tese de legítima defesa, e se eventualmente ela for reconhecida, ela é uma causa que exclui o crime. Então aí é uma causa excludente do próprio crime. Porque a legítima defesa, na verdade, é como se o Estado autorizasse a prática do crime, né? Então ele deixa de ser crime. Se não for reconhecida a legítima defesa, o feminicídio permanece, né? Agora, no julgamento, ele é julgado pelo feminicídio. E aí a tese da defesa, se eventualmente for essa, aí vai ser o jurado que vai decidir. E o que vocês esperam agora para os próximos passos, além dessa audiência de instrução agora? Nós aguardamos e acreditamos que será uma fase mais rápida. Queremos ver o mais rápido possível ele ser pronunciado para que ele possa enfrentar o Tribunal Popular. E o Tribunal Popular dar a ele, na mesma medida da brutalidade que ele cometeu esse crime, que ele possa pagar por uma pena
exatamente do tamanho da brutalidade que ele cometeu. Que pode ser de até quantos anos, você sabe? Olha, dá para passar dos 100. Não sei se passa, mas se apertasse daria, levando em consideração tudo, já começando a partir de 30, 40, dava para começar. Já tem a questão do feminicídio, que é uma qualificadora importante, né? Além do motivo fútil, né? do meio cruel, não é? Premeditação? Premeditação, ela não entrou na denúncia, né? Mas, obviamente, tudo isso ela será valorado. O que eu acho muito machista, inclusive, que sempre colocam a Érica, por exemplo, uma mulher muito forte, quase uma mulher chata. Porque como ela é, vamos dizer, o homem da casa, até nessa analogia machista também, ele poderia estar sofrendo de um machismo guardado, ou um ego ferido de um machista, onde a mulher é que comanda a casa, a mulher é que coloca o dinheiro no banco, a mulher que determina o financeiro e logo ela se torna mais poderosa aos olhos da sociedade. Tem um machismo dentro disso? Olha, muito provavelmente. Tá? Eu não tenho todas as informações para chegar aqui e falar, olha, gente, tem machismo e tal. O promotor entendeu que foi um feminicídio. Primeiro porque aconteceu no ambiente, no domicílio, né, ali deles, naquela vida, né, no âmbito doméstico. E é claro que tem. Né? Nós ainda carregamos muito, né, essas coisas, esses aspectos sociais. Né? O machismo ainda está presente, o sexismo, e não é só na nossa sociedade, né? Praticamente no mundo todo. Em alguns lugares, em alguns países mais, em outros menos, países mais conservadores isso é muito mais forte, mas o Brasil, né, que tem essa coisa de ser um país mais tranquilo com relação a isso, não é tão conservador, a gente ainda observa. E é claro que num relacionamento onde a mulher ela tem, né, esse aspecto assim, de estar muito mais bem resolvida financeiramente, né, a coisa pode acontecer tanto por parte da mulher, dela até se expressar nesse sentido, olha, você é o homem da casa, mas quem resolve as coisas sou eu. Tem muito disso. Não é só o homem que carrega o machismo, o sexismo, a mulher também. Porque isso faz parte da cultura. Então não é difícil uma mulher chegar e jogar isso na cara do marido. Falar assim, cara, você não contribui, olha, sou eu, o meu salário é muito maior do que o seu, você não faz nada para mudar essa situação. E ele se ressentir disso, porque ele também internamente se cobra, fala, poxa, né, olha que situação, eu tenho que me submeter a esta mulher que joga isso o tempo todo na minha cara e eu não consigo sair dessa situação. Então tem um lado aí de sexismo, machismo? Tem, claro que tem. Até no fato de falar, pô, essa mulher é muito mandona, está me né? humilhando. Ela me humilha. Por quê? Porque ela deve chegar e falar, ó, não dá. Eu tenho que trabalhar, eu é que pago tudo aqui, eu tenho que cuidar dos filhos, eu tenho que cuidar da casa, eu tenho que fazer. É um peso para a mulher? É. Mas também foi algo que ela escolheu fazer. Então, veja como a mulher também fica numa situação complicada. Hoje se cobra muito. Ah, você tem que estudar, você tem que ter uma profissão, você tem que ser independente. Ok. Então a mulher parte para isso. Só que se ela entra num relacionamento e ainda tem filhos, a coisa começa a pesar. Porque acho que nem a mulher está preparada, muito preparada, para gerenciar tudo isso, de trabalhar fora, se dedicar, chegar tarde e você ainda chegar em casa e ter paciência para escutar, para cuidar do seu filho que é bebê, ou que está na escola, e das coisas da casa. Por mais, né, que o homem ali esteja presente ou que você tenha uma pessoa para te ajudar em casa. Nós passamos por isso ainda, é um ajuste. Então é algo que a mulher e o homem precisam discutir. Não precisaria ter terminado dessa maneira. Né? Se você consegue ali dominar as emoções, discutir francamente tudo isso, né? Me parece que ele também é uma pessoa que muito calada, que ficava guardando isso e ali dentro alimentando o ódio, frustração, raiva dessa situação. É claro que em algum momento isso explode e pode explodir dessa maneira, né, trágica.
que mais te indignou? Descobrir que ele matou ou descobrir que depois ele foi solto? Saber que ele matou a minha irmã, assim, por... sem motivo. Parece uma pessoa egoísta, sabe? Saber que eles lidam com o fato como se a minha irmã não tivesse morrido, como se fosse uma separação. A todo momento, tudo que eles fazem, em questão de bens financeiros, em questão dos meus sobrinhos, eles lidam como se a minha irmã tivesse separado do Leonardo. Não como o Leonardo ter matado a mãe do filho dele, sabe? É difícil saber tudo que a minha irmã fez por eles. E no momento ali, ele tirou a vida dela, o direito da vida. E a versão real nós nunca vamos saber. Você me falou que ela fez muito pela família dele. O que a sua irmã fez pela família do Leonardo? Olha, ela sempre batalhava por eles. Ela chegava, ia atrás de lugar para eles morarem, alugar. Ela se tornou fiadora de uma casa, da última casa que eles moravam, para os sogros dela. Quando eles precisavam de algo assim, algum produto, ela emprestava até cartão para eles comprarem. Então, assim, tudo que ela podia, ela fazia por eles. E, assim, como ela tinha uma estrutura financeira boa, né, eles sempre solicitavam. Porque, assim, eles não tinham... Eles são donos de uma empresa de extintor, que eles tinham que se dedicar muito o dia inteiro nessa empresa, mas que não estava com uma renda confortável. Então, a minha irmã sempre buscou ajudar eles. E não cobrava. Quando eles precisavam, ela ia atrás. Até naquela semana do crime, ela foi atrás de casa, porque eles teriam que se mudar, os pais do Leonardo. Ela foi atrás de casa para alugar para eles. Você tem vontade de saber dele e conversar com ele para saber, até para contar, os seus filhos estão bem, seus filhos estão com a avó dele? No dia do crime, né? No dia do crime, um tio da Aline me falou, ó, eles tiveram uma briga e o Leonardo acabou se exaltando e fez o que fez, né? Eu tentei pegar o carro e ir atrás. O meu pensamento era ir lá para ir atrás dele. Eu tive essa vontade, né? Eu tive a vontade de ir para ir atrás dele. Mas não para conversar com ele. Eu tive vontade de ir atrás, entendeu? Tive vontade de ir atrás. Esses dias eu peguei o telefone para tentar ligar para o Leonardo, mas eu falei assim, não vou fazer isso agora. Entendeu? Eu não vou fazer isso agora. Até mesmo porque assim, né? A gente segue uma religião. Perdoar ele, né? Através do arrependimento, eu vou perdoar, entendeu? Isso não quer dizer que eu vou conniver com tudo que ele fez, não vou ser conivente com tudo que ele fez, né? Mas eu tenho vontade de falar com ele, tenho vontade. O que você tem vontade de falar com ele? Não, eu tenho vontade de perguntar para ele o que motivou ele a fazer isso, falar se ele não pensou nos 2 pequenos que ele tinha dentro de casa, né? E falar para ele, né, o que te levou a fazer isso daí? O que ela te falou que levou a fazer, né? E ver se realmente ele é macho de falar a verdade, né? Porque o momento todo aí eu não creio que ele está falando a verdade, entendeu? A verdade ainda não saiu pela boca do Leonardo, né? Ele fala, o pai dele chegou a me falar que a gente não sabe o que se passou lá, né? Que o Leonardo teve um livramento, 2 livramentos, um porque a Érica não conseguiu fazer nada com ele, e o outro que a nossa família é uma família tranquila, entendeu? Que não pôde fazer nada, não ia fazer nada com ele, né? Eu quero saber dele assim, tá, o que te motivou a fazer isso aí? O que ela te falou, né? Pra você fazer isso que você fez? O que ela tentou fazer? Quero ouvir da boca dele isso daí, entendeu? Porque assim, o homem, né, falando por mim, por maior que seja, né, a nossa exaltação, o nosso nervoso, né, chegar a fazer o que ele fez. Ele deu 7 facadas na Érica.
Ele deu 3 facadas no peito, 3 facadas nas costas e ela tinha um ferimento de faca na perna. Né? Foi legítima defesa? Não foi. Então ele estava com muita raiva dela. Eu quero saber o que motivou ele a fazer isso. Né? Eu quero ouvir da boca dele. Eu acho que não vai ser impossível isso, mas eu queria muito ouvir da boca dele. O que motivou ele a fazer isso daí? Vocês pensam se depois de tudo, julgado, se ele quiser voltar a ter relações com os filhos, vocês pensam em liberar isso? Na medida que a justiça permitir, né? Nós acreditamos numa justiça que ele vai pagar por alguns anos e que os meninos vão crescer e eles vão acabar sabendo das coisas, porque tá tudo na internet. Nós, enquanto família, nós não vamos passar sentimentos como ódio e raiva para eles em nenhum momento, porque ódio não faz bem para ninguém. Nós vamos passar na medida que eles forem crescendo e forem perguntando, a gente vai passar da maneira que não influencie, que eles mesmos concluam o que eles querem. E eles estando grandes, maiores, né? Eles vão decidir o contato que eles vão ter posteriormente com o pai deles. Com a família deles, nós também não temos intenção de separar ninguém. Se eles quiserem ver, a justiça vai dizer como vai ser, porque nós sabemos que, nós imaginamos que tenha que existir o amor, né, de avós pelos netos. Então isso nós, de maneira alguma, nós interferiríamos, mas eles somente como a justiça dizer. Você falou do ódio que não quer ter, que você quer o amor de avós. Você me disse que você é bastante cristã. É possível perdoar o seu cunhado? Perdoar é difícil, é difícil. Eu imagino assim, que eu não concordo com o que ele fez. Eu posso até, se um dia ele expressar algum sentimento de arrependimento, eu não sou melhor que ninguém para assim, não perdoar com a expressão do arrependimento. Mas jamais eu vou concordar com o que ele fez. Então, assim, o que a gente vê até hoje é que não há arrependimento nenhum. O que nós percebemos é que, por incrível que pareça, para ele de alguma forma é uma vítima, sendo que ele é o assassino. Você tem vontade de conversar com ele? De estar frente a frente com ele? Fazer alguma pergunta para ele? A única coisa que eu gostaria é a verdade. Se ele fosse capaz de dizer a verdade. E o que você vai falar para sua irmã quando você encontrar com ela? Eu imagino que onde ela está, ela não tenha sofrido mais. E que nós cuidamos dos meninos, que nós vamos fazer e fizemos tudo que é de melhor para eles, para, de alguma maneira, confortar eles, dar amor, o amor que ela não vai poder dar durante o crescimento deles. E que eu a amo. Eu acho que é importante em relacionamento, é difícil, mas é importante a gente buscar um lado racional quando estamos numa situação como essa, sabe? Fazer uma avaliação precisa, se vale a pena continuar, porque esse tipo de desgaste, a maioria das pessoas acaba se resolvendo ou continua com esse relacionamento até a morte, né? Porque existe não prazer satisfatório, também, né, doutora? Não satisfatório totalmente para um e para outro. Mas não deixar chegar nesse ponto, né? Não precisa chegar neste ponto. Né? Tem N possibilidades. Ou você realmente se separa, senta, conversa. Me parece até que eles procuraram ajuda. A irmã comenta isso, né? Que eles chegaram a fazer terapia de casal. Mas isso tem que se insistir. Não são 2, 3 sessões que se resolve. A pessoa, uma vida toda, ela guarda uma série de coisas. Não é em 3, 4 sessões de 50 minutos que você vai resolver. Então precisa ter interesse. Até para chegar e falar, olha, nós não temos mais nada em comum. Vamos nos separar para o bem de nós dois.
Entendeu? Uma separação é muito complicado. É mais fácil você casar, manter o casamento, do que separar. Porque aí vem tantos interesses e tantas coisas. Então é só assim um aviso para o pessoal. Gente, para e tenta resolver quando a coisa chega nesse limite, né? Mas relações passionais, alguém consegue ter essa clareza? Muita gente tem, né? Às vezes também está tudo tão embolado, nebuloso, prazeroso. De certa forma prazeroso, né? Para quem maltrata e quem é maltratado. Então eu acho que dá para ter essa visão que a coisa... Né? As pessoas não estão inconscientes ali. Você percebe que não está bom. O outro percebe também que não está legal. Ou que eles estão juntos só pelo sexo, ou só pela condição financeira que um, né, proporciona ao outro, não, ou pelos bens materiais. Tem muitos casais que mantêm, né? Mas pelo menos fica explícito. Mas quando é bem material, né? O que te liga é o bem material. Então está tudo certo, então tá tudo não tem a possessão. Exatamente. E às vezes as pessoas ao redor, né, podem ver mais com clareza o horror que aquele casal está vivendo. Exato. Também cabem aos familiares, às vezes. Também. Me parece que ela se abria muito com a mãe, né? Mas a mãe também não tinha, acho que não sabia tudo o que acontecia, porque é difícil a gente ter todas as informações do que se passa com um casal lá na casa deles. Por mais que você passe um período ali. Porque ela era uma pessoa que estava fora daquela rotina, quando ela foi lá ajudar a cuidar dos netos. É uma situação extraordinária. Porque você só tem conhecimento se você convive ali, diariamente. Você faz parte. Aí você tem a noção correta do que acontece. Agora, quando eu vejo a cada final de semana, ou eu passei uma semana ali para ficar com os meus netos, essas coisas não aparecem. As pessoas mudam o comportamento, né? Apesar de que a família dela aponta para esse tipo de submissão dele, como uma pessoa muito calada, e ela é uma pessoa mais enérgica. Exato. Que eu sempre digo que tem o machismo nessas horas, porque se fosse o contrário seria normal. Seria normal. Não, mas como uma mulher chega aqui e faz isso, ela quer mandar, é porque ela ganha mais, ou é porque ela, né, tem uma posição... É uma família muito religiosa, de repente também, não, ele é um bom moço, tenta resolver, um casamento a gente reconstrói. A gente não sabe também o quanto que ela pode não ter tido apoio também. Exato, é uma série de coisas que nós não temos. Que hoje em dia não vai mais resolver. Não vai resolver, né? Mas eu acho que vale a pena a gente chamar atenção para isso e as pessoas pararem, gente. Pensar racionalmente, tá? É que o ser humano, ele não é racional o tempo todo. Mas nós somos seres emocionais. A emoção oblitera a razão. Por isso que é tão difícil. Nessas horas, você tem que pelo menos ter a noção, olha, não tá bom, eu preciso procurar alguém de fora para a gente resolver isso daqui. O terapeuta, o ideal é um processo de psicoterapêutico, ótimo, é o que deveria ser. Mas, de repente, não, eu preciso conversar com um líder religioso. Talvez as pessoas até se ajustem, né? Ou com a minha irmã, né, que está de fora para avaliar, porque é muito lúcida essa irmã dela. O relato dela é muito lúcido.